Olá, gente querida, eu sou o reverendo Paulo Ciclo, missionário da PMT aqui na França. Domingo agora, dia 16, vou estar presente com vocês via internet na Escola Bíblica Dominical, compartilhando um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia aqui no campo, do que passou nesse período de quarentena e nossos projetos para o futuro agora para o segundo semestre. Quero te convidar, dia 16, pela manhã, durante a Escola Bíblica Dominical, aí na Igreja de Caxambu. Não percam! Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Presbiteriana de Caxambu. É sempre uma alegria, um prazer poder ter esse encontro com você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fale ao seu coração nesse momento. Seja você está sozinho, se você está com a sua família, é sempre importante nós buscarmos a orientação do Senhor, porque vamos estudar a sua palavra. E precisamos do Santo Espírito de Deus para clarear nossa mente, o nosso coração, para que a palavra a ser lida e explicada também seja compreensível a você. Portanto, nós vamos orar, clamando assim a graça do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de compartilhar a tua palavra, mas muito mais do que compartilhar, ó Deus, nós clamamos para que haja edificação, haja crescimento, haja, Deus, o conhecimento do Senhor, e nós clamamos, Deus, para que isso aconteça. Não através da minha pessoa, não por meio dos meus conhecimentos, mas que seja o teu Santo Espírito a nos ensinar, assim como o próprio Jesus falou que assim seria. O Consolador, o Espírito Santo, ele daria a conhecer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Portanto, nós estamos aqui com o nosso coração prontos, ó Pai, para receber a instrução vinda da Tua Palavra. Nos ajude, nos abençoe, abençoe a cada um dos queridos irmãos, amigos, aqueles que se achegam nesse momento para que sejam tocados pelo Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Quero compartilhar o texto que está no profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. A palavra de Deus então nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pensando nesse texto, certa feita eu ouvi uma frase, e essa frase dizia o seguinte: há um vazio na alma do homem do tamanho de Deus. Há um vazio na alma do homem do tamanho de Deus. O que nós podemos entender com isso? Que a única maneira do homem preencher o vazio no seu coração, na sua alma, é Deus o preenchendo. Mas o homem não quer saber de Deus. A triste notícia é exatamente isso. Nós temos vivido dias difíceis, dias maus, mas quando a gente olha para a intensidade, o anseio do homem pelo próprio Deus, pela sua palavra, nós percebemos que ainda assim há resistência das pessoas. O homem, ele emprega todos os seus esforços, ele tenta inutilmente preencher a sua vida com a variedade de opções que o mundo oferece. Só que essas opções que o mundo oferece são opções paliativas. Opções essas tais como vício, prazeres carnais, a jogatina, a bebida, as drogas, remédio, filosofias humanas, preenche com dinheiro, preenche também com trabalho, com seitas orientais, a própria religião, literaturas de autoajuda. Mas tudo isso é paliativo. O que é paliativo? Significa revestir de falsas aparências, uma eficácia momentânea, dissimular, disfarçar, encobrir, prolongar, adiar, delonga que mantém uma expectativa. Ou seja, o homem trata da dor, mas ele não trata da causa, daquilo que está gerando a dor, e por isso permanece doente. O profeta Isaías, ainda que abrindo o livro, no capítulo 1,
ele faz uma demonstração de como estava a nação de Israel. E partindo do versículo 4, ele diz o seguinte: veja então o cenário que estava a nação, veja o quadro espiritual em que estava a nação de Israel, o povo de Deus. A partir do versículo 4, então ele diz: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raças de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque é vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a carne está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. E então a gente vê o profeta Isaías abrindo esse capítulo 1, abrindo o seu livro, a gente percebe então a declaração que ele faz da nação de Israel, o povo de Deus. Uma nação que estava doente, inflamada de chagas, do alto da cabeça até os pés. Mas muito mais do que isso, o Senhor levanta o profeta Isaías para desempenhar exatamente um papel de promotor da justiça. O profeta investiu contra os governadores daquela época, em razão da hipocrisia desses governadores, em razão da ganância deles, da autossatisfação, do cinismo em que eles tratavam a palavra de Deus e a forma como eles governavam o povo. Eles estavam levando a nação a uma ruína moral, pois o povo de Deus havia se tornado como as demais nações. Aquele povo eleito, aquele povo separado, aquele povo que era destinado à adoração a Deus, eles estavam já completamente destituídos desse valor. E agora estão se assemelhando às demais nações. Eles haviam perdido também a perspectiva de justiça, de amor e de paz, características essas do reino de Deus, e tentaram estabelecer o seu próprio reino. A nação então estava enferma, mas o profeta Isaías é aquele que profetizou a cura espiritual. E nós vamos ver exatamente nesse capítulo, a cura espiritual através da vinda de Jesus, o Salvador. Não é à toa que o profeta Isaías ele é chamado de um profeta messiânico. E ele falando acerca de Jesus, diz que Jesus traria justiça às nações, Jesus estabeleceria Israel numa nova aliança com Deus, e se tornaria também uma luz para os gentios, e levaria o pecado dos povos. E no texto base aqui no capítulo 6, que nós estamos meditando, na verdade, capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver aqui o profeta ainda fazendo o anúncio do Jesus que iria nascer. E essa profecia aqui do versículo 6, ela se cumpre exatamente quando Jesus nasce. E a descrição completa dessa profecia acerca da salvação do homem se cumpre a partir do momento em que Jesus nasce. E aqui, somente nesse versículo, nós encontramos aquilo que é suficiente para que a nossa alma seja plena em Deus. Então nós vamos ver a partir de agora, focar os nossos olhos em Isaías capítulo 9, versículo 6, e encontrar aqui algumas características que estão no nome e na pessoa de Jesus, o único que pode produzir a satisfação plena na alma humana. E a primeira característica, então, de Jesus é que ele é chamado de um maravilhoso conselheiro. Versículo 6 nos diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O que isso significa? Significa que Jesus é aquele único que tem as palavras de vida eterna. É um conselheiro sem igual. E quando nós paramos para pensar em Jesus como maravilhoso conselheiro, quantas vezes nós nos atolamos em nossos problemas, na tomada de decisões essas erradas, tudo isso por falta de sabedoria, tudo isso por falta de sabedoria no falar e também no proceder. Falta de sabedoria não é porque não a temos, mas porque não a buscamos na fonte de Jesus, em Jesus, que é chamado aqui o maravilhoso conselheiro.
A palavra de Deus mesmo nos diz, lá em Tiago, se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça a Deus e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1, verso 5. Então nós temos o próprio Deus se colocando ao nosso dispor, dizendo, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, e Deus dá liberalmente. Então muitas vezes nós estamos sofrendo em nossos problemas, tomando decisões erradas, porque nós não temos buscado a sabedoria divina. A segunda característica que nós encontramos em Jesus, ele é chamado o Deus forte. A continuidade do versículo 6 diz, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. O que isso significa? Ele é conhecido então como o irresistível campeão nas batalhas, conforme essa palavra forte dá a entender. É aquele que ganhará a vitória final na arena da história. E quando nós pensamos nisso, Jesus sendo chamado de Deus forte, quantas vezes não nos sentimos fracos, quantas vezes não nos sentimos desanimados, abatidos, para continuar trilhando com perseverança o caminho do Senhor, caminho esse que conduz à salvação. Ou talvez também, quantas vezes nós não perdemos a batalha contra os nossos inimigos, exatamente porque confiamos na nossa própria habilidade, meios, e sendo derrotados, ficamos a questionar, querendo entender o porquê. E a resposta não vem de imediato, porque quando estamos fracos, não buscamos o fortalecimento em Cristo. E quando diante dos nossos inimigos somos derrotados porque não confiamos no nosso Cristo, no nosso Senhor, que é chamado aqui de o Deus forte, o Deus que peleja as nossas batalhas. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele declara exatamente isso: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque Cristo fortalece-nos em nossas fraquezas. E nós precisamos então compreender que essa profecia de Isaías, infelizmente ela é muito lembrada somente no Natal, quando nas peças, nos teatros, nas cantatas, a gente ouve o ressaltar desse versículo, mas nós precisamos trazer esse versículo, porque ele já se cumpriu em Jesus, e Jesus é o Deus que está conosco hoje, e nós então precisamos clamar a esse Jesus, a sua força, a sua graça, o seu poder. Terceira característica que nós encontramos na pessoa de Jesus, ele é chamado também de o Pai da eternidade. O que isso significa? Ele não é só o Senhor da eternidade, mas ele também é o autor da vida eterna dos redimidos. Quantas vezes também, quando nós pensamos aqui em Jesus sendo chamado do Pai da eternidade, nós nos deixamos levar pelas coisas desse mundo. Quantas vezes nós perdemos a visão das coisas celestiais, perdemos a esperança da glória eterna, exatamente por estarmos tão mergulhados e absorvidos pelas coisas desse mundo, a tal ponto de, quando se fala da importância de pensarmos na eternidade com Cristo, parece que isso é um assunto muito vago, muito distante da nossa compreensão, sendo que falar sobre a eternidade deveria ser o nosso principal assunto. Porque quando nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, estamos falando de Jesus, estamos falando do Jesus que veio, já cumpriu parte da profecia, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, voltou à destra de Deus Pai, continua no governo de todas as coisas, mas a maior promessa é que um dia esse Jesus voltará. E nós precisamos refletir em nosso coração como eu e você estamos em meio a tanto caos que nós estamos vivenciando, como é que nós estamos com a nossa perspectiva eterna. É certo que um dia a morte vai chegar para todos nós, e nós precisamos estar preparados para esse encontro com o nosso Senhor Jesus. Ou esse nosso encontro se dará pela nossa morte, ou esse encontro se dará exatamente pela vinda de Jesus. Ele é chamado de o Pai da eternidade. Eclesiastes diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então nós estamos falando de coisas sérias, e nós precisamos tratar o assunto da eternidade com muita seriedade. Nós então olhamos para o texto,
E encontramos mais uma característica no nome e na pessoa de Jesus. Aqui no texto, na profecia de Isaías capítulo 9, ele é chamado também de o príncipe da paz. Então, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É muito interessante quando nós pensamos em Jesus sendo o príncipe da paz. Ele considerar a paz implica não somente de uma paz momentânea, mas num sentido completo. Ou seja, é possível desfrutar de uma paz vivendo num mundo em guerra. É possível você ter paz no seu coração, apesar da sua vida estar conturbada. É possível encontrar paz no seu coração, apesar de vivermos com tantas incertezas. Mas quantas vezes também vivemos num turbilhão de inquietude, de pensamentos nocivos, pensamentos de ansiedade, de preocupação, porque guardamos todas essas coisas conosco, ao invés de lançarmos todas essas coisas ao pé daquele que traz o alívio e o descanso para as nossas almas. O próprio Jesus, falando, o João falando sobre Jesus, ele diz o seguinte: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Veja que o próprio Jesus fala: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nós acabamos de falar que o homem tenta encontrar ou tenta sanar as necessidades da sua alma com alguns paliativos dessa terra. Assim como na droga, no sexo e em tantas outras coisas que esse mundo oferece, tudo é momentâneo. Você pode desfrutar de uma alegria momentânea, assim como você pode também desfrutar de uma paz momentânea. Mas se essa paz não está centrada na pessoa de Jesus, é certo que vai acabar. É certo que ela está com prazo de validade. Por isso nós precisamos olhar para Jesus como o príncipe da paz, porque Ele é o único que pode anular o inimigo das nossas almas, aquele que vem com o intento de gerar guerra sobre a nossa vida, acusação diante de Deus Pai. É Ele quem nos ataca. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 12, que Satanás é o nosso adversário, é o nosso acusador, é o diabo que nos acusa dia e noite diante do Pai. E nós só podemos ter paz em relação a essas acusações se nós temos Jesus como nosso mediador, se nós temos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. É o próprio Jesus também que fala em Mateus capítulo 11, dizendo o seguinte, que nós podemos descansar nele, porque nós temos um fardo muito pesado. Mas o próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja como que Jesus fala, ele é o príncipe da paz, mas ele não promove uma paz momentânea. Ele vai exatamente na centralidade do nosso coração, e ali ele traz a sua paz. É ali que ele estabelece o seu governo. Mas para que possamos desfrutar de todas essas características que estão na pessoa de Jesus, o texto fala-nos para nós aqui o seguinte: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A única maneira de nós desfrutarmos de Jesus, que é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, é nos declinando diante de Jesus. É permitindo com que Jesus seja o governo, seja o Senhor do nosso coração. É imprescindível, então, a submissão ao governo de Cristo. Está aqui a palavra de Deus dizendo: para que somente o seu governo e venha paz sem fim. Se você quer provar dessa paz, nós precisamos estar debaixo do governo de Cristo. Estar debaixo do governo de Cristo significa não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais que governo, mas é Cristo quem governa a mim. Não sou eu que tomo as decisões por mim mesmo, mas é Cristo que dá as decisões ao meu coração. Provérbios diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
Portanto, eu não sei qual é a sua necessidade, se a sua necessidade é de sabedoria, se a sua necessidade é de força, se a sua necessidade é de entender e compreender o plano eterno de Deus para as nossas vidas, ou se o que você necessita é a paz no seu coração, a paz na sua vida, a paz na sua família. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos clamar a Jesus. Essa profecia se cumpriu em Jesus. E Ele continua sendo exatamente esses nomes que foram aqui falados. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o momento que você pode fechar os seus olhos. Esse é o momento que você pode se chegar diante de Deus. Talvez você não saiba nem orar, mas a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. E por isso a necessidade do Espírito Santo de convergir as nossas orações segundo a vontade de Deus Pai, para que essas orações sejam aceitas. Esse é o momento de você simplesmente dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Jesus, estabelece Teu governo em minha vida. Eu governei minha vida até esse dado momento e olha o que aconteceu. Mas a partir de agora eu quero que o Senhor governe o meu coração, a minha vida, os meus planos, os meus negócios, tudo na minha vida. Jesus tem que ser o centro. E aí sim você vai desfrutar de uma paz, de um amor, de uma alegria e de tantas outras maravilhas que só o nosso Senhor Jesus pode efetuar. Vamos fechar então nossos olhos. Vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus traga consolo aos nossos corações. Vamos fazer isso? Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, ó Deus, lida e explicada. Nós rogamos para que o Teu Santo Espírito traga o convencimento em cada coração. Que o Teu Santo Espírito, Deus, revele Jesus naqueles corações que estão sedentos e que não sabem como proceder. Que o Teu Santo Espírito, então, revele Jesus em cada coração, para que mediante essa revelação, cada coração possa se inclinar diante do Senhor Jesus e declarar que Ele e somente Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Portanto, nós assim rogamos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça sobre cada um dos queridos que estão nesse momento assistindo essa mensagem. Nós assim rogamos para que cada um experimente a plenitude de Deus em sua alma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Não saia sem antes se inscreva aí no nosso canal, clique aí no joinha e compartilhe essa mensagem, para que outras vidas, outras pessoas sejam tocadas por essa mensagem. Tá bom? Fica aqui então o nosso convite para o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Fique na paz.